Olá, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nessa quinta-feira, né, do dia 19 do 9, para a gente meditar sobre a palavra de Deus. E o texto para hoje é Gênesis capítulo 22. É um texto que você conhece bastante, já ouviu muitas mensagens sobre ele, e vamos conversar um pouco a respeito dele. Esse Gênesis 22 fala sobre a provação, ou acredito que seja a maior de todas as provações que Abraão passou na vida dele, ou que um pai já tenha passado em sua própria vida. Foi quando Deus falou com Abraão assim: Abraão, sabe aquele teu filho, aquele que você ama, o que você mais ama? Então, leva ele, sacrifica ele para mim no monte Moriá. E Abraão, então, foi levando o menino, foi a caminho, 3 dias de viagem. Ele, uma comitiva de pessoas que ajudava a tomar conta para evitar assaltos, evitar algum problema no intercurso, né? Nessa caminhada. E Abraão foi durante 3 dias. E durante 3 dias o menino sabia que eles iam ao monte para sacrificar ao Senhor. Um Senhor que Abraão tinha acabado de conhecer, né? Entre aspas, né? Tinha pouco tempo que Deus tinha se revelado a Abraão, pouco tempo que ele tinha esse relacionamento com Abraão. Mas Abraão já tinha tido algumas experiências com seu Deus, inclusive o fato de sair da sua terra, da sua parentela, para um lugar que ele não conhecia ainda, e Deus achar que essa atitude de Abraão foi uma atitude de muita fé, né? De sair assim, sem saber o destino. Mas agora aqui ele sabia o destino. O destino era o monte, o destino era fazer um sacrifício com seu próprio filho. Ele vai. Quando ele chega ao alto dessa montanha, ao longo desse caminho, dos 3 dias, o menino vai conversando com o pai dele, perguntando: pai, mas cadê o animal que a gente vai sacrificar lá? Ele não sabia que ele seria o sacrifício. Quando chega no monte, e aí a gente vai ler a partir daqui. Quando chega no monte, Abraão coloca o menino em cima do, do altar que ele tinha preparado, da lenha toda ali, e haveria de imolar o menino, pegar uma machadinha e cortar o menino em vários pedaços, colocar fogo e oferecer a Deus. Quando Abraão então faz isso tudo e vai levantar o cutelo para cortar o menino, então ele ouve da parte de Deus um anjo que lhe diz assim, versículo 11: Entretanto o anjo do Senhor clamou, chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu: Eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não faça mal. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho, o teu filho amado. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jiré, Deus proverá, o Senhor proverá. Por isso, até nos nossos dias, se diz: o monte do Senhor se proverá. Essa parte que eu li é a parte que conclui a prova do Abraão nesse contexto. Né? Desde o versículo 1, Abraão vem sendo provado. Desde o versículo 1, quando Deus o chama e pede o sacrifício do menino ao Senhor. Muita angústia durante vários dias, né? Muita angústia. Chegar naquele monte e até o último momento, até levantar o braço para cortar o menino e receber uma resposta de Deus. Muita angústia. Mas Abraão, nesse versículo 14 aqui que a gente leu, o último, não foi a primeira vez que ele falou Deus proverá. Quando o menino pergunta para ele: pai, cadê o animal que a gente vai sacrificar? Deus falou, aí Abraão respondeu para o menino assim: Deus proverá. Abraão não sabia como que Deus ia prover, mas ele sabia que Deus proveria. Abraão não sabia que Deus ia dar um jeito, como Deus daria um jeito, mas ele sabia que Deus ia dar um jeito. Né? Essa é uma certeza que Abraão tinha no coração, e essa é uma certeza que a gente precisa ter no coração também. Deus dá sempre um jeito para todas as coisas. Deus tem sempre um jeito de resolver as coisas. Esse texto de Abraão aqui, uma questão de curiosidade, ele é um texto que ele prega contra o infanticídio. No contexto da Babilônia antiga, no contexto do Canaã antigo, se tinha o deus Moloque, que era um deus que aceitava sacrifício de crianças. Então essa mensagem aqui de que Deus não aceitou o sacrifício do menino, do filho de Abraão, do Isaac, para Deus, isso deixa claro que Deus, o Deus que chamava Abraão, o nosso Deus, não aceita sacrifício humano. Então Abraão não deveria oferecer seu filho. Ali foi uma prova. Também outra coisa que esse texto aponta, ele aponta para Jesus, que ficou morto 3 dias, né? Durante 3 dias Abraão viajou para chegar naquele monte. Durante 3 dias Jesus ficou morto e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras, não é isso? Então, também aponta para Jesus. Mas vamos para o nosso dia a dia aqui. Quantas vezes você também fica na expectativa de que Deus venha
prover alguma coisa. Quantas vezes você também fica na expectativa de que Deus vai preparar alguma coisa? O que ele vai fazer? Eu não sei. Deus prepara todas as coisas. Deus prepara os encontros, os desencontros. Deus prepara as situações as mais diversas. Deus prepara as soluções. Como diz a Adriana, né? Deus tem saídas surpreendentes, né? E a gente precisa acreditar nisso. Quando a gente serve a Deus, a gente precisa ter essa certeza. Abraão tinha uma fé em Deus que não deixava ele duvidar de que Deus era capaz de fazer qualquer coisa para que esse sacrifício fosse feito. As experiências passadas do Abraão, as respostas de oração do Abraão, já lhe davam uma bagagem e uma base tão sólida de fé que ele acreditava realmente que Deus podia resolver as coisas para frente. O mesmo Deus que resolveu as coisas lá atrás é o Deus também que resolve as coisas no presente e resolve as coisas para frente. E a gente precisa ter isso. As experiências que nós passamos com Deus precisam pavimentar o caminho da nossa fé. Ela precisa pavimentar o caminho da nossa fé. Né? Então, Abraão tinha essa certeza. Não competia a Abraão esquadrinhar como que Deus ia fazer. Quando o menino pergunta, pai, cadê o animal para o sacrifício? Ô meu filho, o Deus vai fazer o seguinte, ele vai fazer dessa maneira, dessa. Não compete a nós saber o que Deus vai fazer. A gente só tem que colocar em oração e ter a certeza, baseada na fé que nós já vivemos, nas experiências que já vivemos com esse Deus, ter a certeza de que ele também vai fazer alguma coisa com relação ao que eu estou vivendo nesse momento e que você está vivendo nesse momento. Em algum momento pode ser que Deus coloque um anjo no seu caminho que vai te dar um novo direcionamento. Talvez você está prontinho para tomar uma decisão e talvez seja a decisão errada. Aparentemente certa, mas errada. Ali, aparentemente, a decisão era certa. Cortar o menino em pedaços. Essa era a decisão correta que Abraão entendeu. Mas Deus queria tirar a idolatria do coração de Abraão. Abraão vem de um contexto da Babilônia antiga, onde muitos deuses eram adorados. Então, ele estava acostumado com idolatria. E idolatrar o filho dele, por isso que o texto vai falar no versículo 1, sabe o teu filho, o filho que você ama? E também quando o anjo aparece no versículo 11, no 12 me parece que ele vai dizer assim, não me negaste o teu filho que ama. Então assim, Abraão amava profundamente Isaac porque era o filho da promessa. Abraão não podia idolatrar Isaac. Deus queria matar essa idolatria no coração dele. E às vezes Deus deixa a gente chegar no limite da coisa, deixa a gente chegar no limite de perceber como seria minha vida sem isso. Né? O que aconteceu com Abraão? Como seria minha vida? Como será minha vida sem isso? Porque talvez isso aí precisa ser tirado mesmo, precisa ser mexido dentro da gente. Talvez Deus não vai nem tirar, como aconteceu com Abraão. Talvez não vai nem tirar, mas vai tirar o sentimento de idolatria de dentro do coração. E tirou. E aí Deus pode agir livremente, porque agora ele tem um coração livre, pronto para servi-lo. Abraão decide servir a Deus de uma maneira incondicional. Ele não impõe condições. Senhor, eu te sirvo, contanto que você não toque no meu filho, que você não toque nisso, não toque naquilo. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela. Olha só, mexendo com o sentimento de Abraão. Mexendo com a árvore genealógica de Abraão, com o sentimento dele. Agora Deus mexe de novo com o sentimento dele. Tira o seu filho dessa idolatria toda. Tira o seu coração dessa idolatria com relação ao seu filho. Então Abraão precisava de repente ser mexido nessa área sentimental, nessa área emocional. Ele precisava de repente ser mexido ali. E Deus estava mexendo, sacudindo aquilo ali, para que Abraão pudesse ter uma vida mais livre diante dele. Então, Deus proverá. Deus vai fazer com que as coisas se ajustem, se encontrem, apareçam, desapareçam, do jeito que Ele quiser, para que o nome dele seja glorificado. O nome de Deus foi glorificado na vida do Abraão por causa dessas coisas, dessas atitudes que Abraão toma, visando mais a glória de Deus do que os interesses pessoais dele. Abre mão da família, abre mão do filho, abre mão de qualquer coisa para servir ao Senhor. Por isso que Jesus falou o seguinte, quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. É claro que Jesus ali não está dizendo para você banalizar a sua vida familiar, banalizar seus pais, seus filhos, não é isso que ele está dizendo. Você tem que ter amor por todas as pessoas, as coisas que você conquistou, você tem que ter amor. Mas o amor maior tem que ser devotado ao Senhor. É isso que Deus queria falar para Abraão, é isso que Deus quer falar para nós hoje. Né? O amor maior tem que ser devotado ao Senhor. O amor maior tem que ser voltado para Ele, porque afinal de contas,
Tudo vem dele. Tem pessoas que têm um amor exacerbado por dinheiro, tem pessoas que têm um amor exacerbado por coisas, carros, casas, bens materiais, tem pessoas que têm um amor exacerbado pelo porte físico, por tudo que possui. Deus está chamando tudo isso ao sacrifício. Sacrifica tudo isso aí no meu altar. Tem um amor exacerbado por mim. Né? Não que Deus seja narcisista, mas é a compreensão de que a fonte da nossa energia, a fonte da nossa vida, vem dele e não de nenhuma outra coisa. Aquele menino, o Isaac, poderia representar ali a virilidade do Abraão, um homem que já estava mortificado enquanto homem, a Bíblia vai falar sobre isso, que era esposo de uma mulher estéril, e de repente, por um milagre de Deus, ele consegue ter um filho, porque era um projeto de Deus. E isso poderia colocar no Abraão um sentimento de vaidade muito grande, né? Um sentimento de vaidade, um sentimento de superioridade. E Deus fala: eu preciso matar isso. Eu não preciso matar a criança, eu preciso matar esse sentimento no coração do Abraão. Então tem coisas que Deus vai fazer se separar da gente por um tempo, ou talvez para sempre, não sei. Então tem coisas que Deus vai precisar fazer essa separação entre nós e essa coisa para matar dentro da gente alguns tipos de sentimento ou coisas que estão roubando o trono dele. Mas tudo isso é projeto de Deus. E tudo isso ele faz por amor. Depois desses dias de angústia, mais de uma semana de angústia que Abraão viveu em torno daquela situação toda, o anjo vai dizer que Abraão, então, ele ganhou mais uma credencial. Estava realmente preparado para ser o pai da nação a qual nasceria Jesus Cristo. A missão de Abraão era uma missão que estava se projetando para mais de 3.000 anos para frente. Não era, a missão de Abraão não estava relacionada só com Isaac, estava relacionada para mais de 3.000 anos para frente, quando Jesus nasceu. Então ele precisava ser muito bem treinado. Talvez você está passando por provas severas e angústias severas porque a sua missão não é para agora. Essa é só parte da missão. Essa é uma preparação do seu coração para uma obra que vai se deslanchar, vai se desdobrar lá na frente, talvez 10, 20, 30 anos para frente. E a gente não tem nem ideia que a gente está fazendo parte de um projeto que é bem maior do que a gente, né? Às vezes a gente acha, a gente só vê o que está acontecendo aqui. Abraão só via ele e o menino subindo para o monte, mas ele não sabia que aquilo ele estava projetando para o nascimento de Jesus, né? Afinal de contas, Isaac dá a luz a Israel. Israel é a nação onde nasceu Jesus. Então que Deus nos abençoe. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz e entenda as preparações de Deus. Tudo é preparação. Nada é econômico, nada é desperdiçado no projeto de Deus, no propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Alguns encontros, desencontros, aproximações, distanciamentos, tudo que acontece, tudo que Deus permite acontecer na minha vida e na sua, faz parte de uma preparação maior. Preparação do nosso coração para servi-lo mais e melhor, para glorificar o nome dele. Então, que Deus te abençoe, Karine. Deus te abençoe, irmã Ana. Deus abençoe cada um que aí está, com a bênção de uma quinta-feira guardada, dirigida e bem produtiva na presença do Senhor.